Olá, professor Gabriel. Estamos aqui em uma nova série, né? Da Simplifica com Bonsai. E agora, depois dessas duas séries que a gente fez falando sobre a importância do NPJ jurídico, né? Como a Bonsai, de fato, apoia as instituições, os professores, acho que a ideia foi ótima da gente focar essa nova série para Bonsai na prática. Então, eu acho que vai ser bem bacana essa nova fase aqui da nossa conversa, que as pessoas vão poder acompanhar realmente, né, como a Bonsai hoje ela pode ajudar tanto professores quanto gestores, até a experiência do aluno em relação à ferramenta e à tecnologia. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre como que, demonstrando, obviamente, direto na plataforma, a Bonsai consegue otimizar as atividades dos professores. Obrigado, Fernanda. Um abraço para você. É sempre um grato prazer estarmos juntos, tratando, né, desse tema e dessa simbiose nesse grande ecossistema que a Simplifica. E a gente vê que soluções a Bonsai traz para contribuir, né, poupando o tempo do professor, otimizando o trabalho do gestor e também facilitando e motivando o aluno em todo esse cenário, todo esse processo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos tendo esse papo, falando sobre como o bonsai vem, né, revolucionar o mercado do ensino e o ensino superior do Brasil. E a gente vai ter a oportunidade, sim, de falar sobre, na prática, mostrando e demonstrando essas ferramentas e funcionalidades e o que a gente consegue ter como um resultado muito interessante. Antes da gente compartilhar a tela aqui, Fernando, eu queria dizer a você que a gente vê na crista da onda, na ordem do dia, se falar tanto desse novo marco regulatório, né, nos oferecimentos do curso EAD e o Bonsai, a gente tem o orgulho de dizer que desde o início, já na fase pré-pandemia, a gente concebeu a ferramenta de forma a facilitar a vida dos nossos usuários. Seja ele o gestor, na condição de coordenador, ou até mesmo a administração superior ali do curso, seja a parte dos professores, a equipe administrativa que usa também a ferramenta para cadastrar os alunos, as atividades ali com o professor nesse apoio e também na parte do núcleo de práticas jurídicas, e o próprio aluno em si interagindo com todos nesse ambiente. E a gente vê que essa proposta do novo marco regulatório tem um foco muito relevante no registro das atividades. Ou seja, o professor, né, precisa apresentar os resultados, a instituição precisa estar com os dados para pronto emprego e apresentação diante, por exemplo, de uma fiscalização do MEC, e a gente consegue oferecer isso com muita rapidez, porque já foi pensado desde a sua concepção, na origem, dar esse resultado, entregar isso. E de lá para cá, passamos aí pela pandemia, seguimos no processo de fortalecimento da ferramenta, conseguindo construir essas informações essenciais. A gente brinca dizendo que informação é ouro, né? Quem tem esse dado, ele tem a condição de trabalhar com uma informação adequada. Então, se ele tem esse dado para pronto emprego, para apresentar, o professor justificar suas atividades, o aluno comprovar tudo o que fez, a gestão do curso demonstrar para os órgãos de controle e acompanhamento, né, que todas aquelas atividades estão devidamente registradas, ganham todos nesse ciclo, nesse processo. Então, para a gente recebe, né, esses reforços de orientação que o novo marco trouxe com muita tranquilidade, dizendo estamos prontos para seguir, já estivemos, na verdade, desde o início prontos para seguir nessa nova realidade. As instituições que estão conosco sabem disso, contam com isso, e as novas que estão vindo, se surpreendendo cada vez mais com essa possibilidade, estão contratando a ferramenta para poder também terem todas as suas atividades documentadas, registradas e poder apresentar com muita facilidade a poucos cliques. Então, falando É, aqui sem mais delongas, desculpe, pode falar. não, eu acho, professor Gabriel, que nunca se falou tanto realmente dessa geração de evidências, né? O Isso. tempo todo,
isso no EAD, isso é super comum, todo mundo já trabalha muito com isso, mas a geração de evidências também do presencial, eu acho que abre um pouco da caixa preta que muitas pessoas têm como referência, né? Então, um dos diferenciais realmente na Bonsai, que é o mapeamento dessas atividades práticas, muitas vezes dos cursos presenciais, de fato, eu acho que é um diferencial muito grande de vocês. Não, com certeza, Fernanda, e eu digo mais, que a gente tem na palma da mão, no computador, no celular, uma ferramenta, uma plataforma que possibilita, seja o professor em sala de aula, num tempo real, na atividade presencial com o aluno, inclusive usando a plataforma para fazer a atividade com eles em tempo, né, ao mesmo tempo com eles, ao vivo, digamos assim, seja numa atividade síncrona, onde ele vai estar ali usando a plataforma para se comunicar com os alunos, né, usando essa potencialidade, a ferramenta sendo utilizada também em tempo real ou nas atividades assíncronas, onde ele vai criar atividade, deixar de forma mais estática, para que o aluno possa participar. E aí, e depois ele ter todo o retorno em relação a isso, com os feedbacks que a gente consegue gerar. E aí a gente, quando fala de prática, né, Fernanda, a gente tem essa tranquilidade de poder dizer que ela tem, digamos assim, quatro pés, digamos assim, quatro pilares. Você fala de orientação, você fala de supervisão durante a atividade sendo desenvolvida, você fala de avaliação e o feedback. Então a gente percebe que a plataforma ela foi concebida para poder documentar e viabilizar esses quatro eixos, digamos assim, de uma atividade prática, de uma prática acadêmica. Ou seja, quando se vê uma atividade construída com riqueza, você tem que necessariamente o professor se abrigar nisso. Né? Ele tem que, de fato, deixar as orientações ou dar as orientações para o aluno precisa iniciar a atividade e o professor supervisionar essa atividade. Depois disso, ele vem e avalia o aluno, deixando o feedback. A gente pode dizer que, cumprido esse ciclo, o aluno, de fato, integra o conhecimento na sua plenitude. Ele precisa compreender na acepção prática, unindo teoria à atividade prática, e aí o NPJ, a gente sabe, né, que é a atividade de extensão por excelência no curso de Direito, onde há uma integração entre academia e sociedade, o curso fazendo um atendimento, orientação jurídica, elaboração de peças práticas, ajuizamento de ações e proteção de direitos. Tudo isso encampado num setor muito importante, um núcleo pulsante da instituição, que é o NPJ, e a Bonsai vindo garantindo que nada daquele cliente seja perdido, todas as informações que são produzidas sejam documentadas e arquivadas de forma digital e verificada a realização pelo aluno, também com o posterior acompanhamento, orientação, avaliação ali e o feedback que o professor dá. Então, só para fechar essa parte inicial, eu diria que a partir do momento em que a plataforma permite, seja na atividade presencial ali com o professor, num atendimento do núcleo de práticas jurídicas ou numa atividade em sala de aula, seja num percentual que o próprio curso de direito, que a gente sabe, não pode ser ofertado, né, na modalidade AD, ele é ofertado na modalidade presencial, contudo, tem um limite ali mínimo de 70% das aulas que são presenciais. Então, esses outros 30%, o curso pode oferecer em atividades à distância. O Bonsai também está aí para integrar todo esse corpo de atividades. E, por fim, a gente sabe também que na modalidade sem presencial tudo isso funciona. Então, a plataforma foi pensada para navegar muito bem em todos esses mares de oportunidade aos alunos, onde o professor cria, concebe a atividade e consegue entregar algo de qualidade para o aluno. E aí também, Fernanda, puxando esse gancho, a gente vai se empolgando falando aqui do Bonsai, a gente tem uma biblioteca de práticas das nossas atividades, que a gente encaminha os nossos clientes que acessam a atividade, eles conseguem, seja o professor criar uma atividade do zero, seja o professor replicar uma atividade nossa da biblioteca de práticas, seja ele integrar uma parte da atividade de práticas e inovar, trazendo dados acrescentados àquela atividade que a gente sugeriu como modelo. Então, ele vem
num nível de excelência, ele consegue replicar atividades que foram pensadas também do ponto de vista pedagógico para extrair o máximo da vocação do aluno, o máximo do seu empenho e um aprendizado eficiente, onde a gente pensou que tem alunos que são mais auditivos, tem alunos que são mais visuais, tem aqueles que gostam de escrever e riscar, tudo isso permeia essa atividade prática num formato que a gente compensou e pensou e planejou dentro do sistema. E com a biblioteca de práticas, o professor tem essa inspiração para manter um padrão básico de atividade de excelência. Então, sem mais delongas, vamos à prática. Então, eu queria ter a oportunidade, Fernando, de apresentar rapidamente a vocês em duas, e o nosso público qualificado que nos acompanha, né, seja do nosso ecossistema, seja dessa grande e qualificada audiência, como a gente consegue, seja numa atividade do núcleo de prática jurídica, seja até mesmo numa atividade de sala de aula, está utilizando o bonsai para fazer esse registro adequado de todas essas informações. Então, eu vou pedir licença a vocês, tá certo? Para estar compartilhando a nossa tela. E aí, a gente vai fazer aqui, pronto, já está ok. Vamos que vamos. Essa aqui, Fernanda, apresentar para você, minha querida, a nossa tela de entrada no Bonsai, o nosso dashboard inicial. Então, quando a gente faz o login na plataforma, a gente consegue ver todas essas, digamos assim, funcionalidades. Então, a gente pode pensar a parte acadêmica, a parte de agendamento, dos compromissos, que para a plataforma funcionam numa coisa integrada. Então, uma atividade que o professor cria em sala de aula é uma atividade, um compromisso dentro da plataforma. Um atendimento que ele vai fazer no núcleo de prática é também um compromisso que está registrado na agenda. E isso tem uma interligação de forma que o aluno acessa o seu calendário e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele vai acessar a sala de aula virtual dele dentro do sistema, ele vai verificar a sua agenda e quais são as suas pendências e vai conseguir cumprir isso com muita facilidade e intuitividade, tá certo? Então a gente vai entrar aqui, eu vou acessar aqui nesse ambiente acadêmico, um ambiente de uma sala de aula nossa, de uma turma, tá certo? E abrir uma atividade para que você possa estar acompanhando. Então esse é uma turma que a gente batizou como acervo de práticas. Então, clicando aqui e acessando esse acervo de práticas, o aluno vai verificar a lista de atividades. Veja que tem vários banners, né? O mural, as atividades, as aulas e por aí vai. Então, ele vai clicar na atividade que está, digamos assim, com prazo de vigência para ele realizar e executar. Clicou, ele vai acessar a atividade prática. Então, estou aqui eu, né? Aqui nesse pequeno ícone aqui, foi uma das práticas que nós gravamos na nossa biblioteca de práticas, de uma aula de apelação criminal. Então, o professor, dentro dessa atividade, começa aqui, Fernanda, o registro de todas as informações. Ele vai poder acessar com o aluno e o professor, então já vai ver o título da atividade e já vem logo o prazo. É a primeira informação. Até quando o aluno pode entregar essa atividade? Isso é um marco importante. Que você vai ver, houve a correspondência na observância da atividade dentro daquele período letivo, já tem um dado importante a ser registrado. Além disso, ele acessa as orientações que o professor ministrou aqui e tudo vai estar devidamente esclarecido. Como é que ele deve realizar aquela atividade? Vai ter que ler o caso concreto? Tem algum detalhe importante? Alguma orientação de como fazer aquela atividade? Esse é o campo que o professor vai registrar toda essa orientação. Começando, então, na primeira etapa do ciclo da atividade prática. A gente falou que era orientação, supervisão, avaliação e o feedback. Então, na orientação, já na chegada, ele consegue verificar e a gente já tem esse registro que fica disponível para que o aluno possa entender. Além disso, Fernando, isso é uma coisa muito importante, né, que é trazido aqui, tanto no ambiente que se trata do ensino ali presencial, quanto, né, da questão que o Marco EAD também trouxe, de você estar linkado sempre com o projeto pedagógico do curso, com as DCNs, né, as diretrizes curriculares nacionais daquele curso, no caso o curso de Direito, aqui a gente está falando específico para um curso de Direito, mas para todos os cursos isso funciona também. E aí você vê, tem habilidades, tem competências que são trabalhadas, que tipo de peça vai ser produzida naquela prática, que tipo de
atividade se quer desenvolver. Então, aqui a gente tem um produto acadêmico, uma petição, por exemplo. Isso também já está registrado e documentado previamente para que o aluno já saiba o que ele tem que fazer. Além disso, na ferramenta, a gente consegue anexar documentos, a gente consegue trazer um link para pesquisas externas, como jurisprudência, por exemplo, ou alguma lei interessante, vídeos que o aluno, como eu falei, a gente buscou nesse processo de aprendizagem uma completude em relação a todos os tipos de aluno, aqueles que gostam de ler, os que preferem ouvir, então a gente pode juntar um podcast aqui, por exemplo, um áudio específico, ou aqueles que gostam de assistir algo para se orientar. Então tem também o espaço destinado a isso, tudo devidamente registrado e pontuado. E aí vem a parte onde o professor vai visualizar quais são os alunos que estão matriculados naquela turma, aqueles que já juntaram o documento, se um documento tivesse sido juntado, ele estaria disponível aqui, o professor poderia baixar para fazer a avaliação virtualmente mesmo, a correção, e é possível lançar nota. Então, mais um dado de evidência de registro de que o professor corrigiu aquela atividade, pontuou, avaliou o aluno. Além disso, é possível também lançar o feedback. Quando se clica no campo de feedback, se é possível, depois da avaliação ser feita, para que o aluno possa compreender onde estão os pontos de falha, o professor pode deixar essa anotação para complementar o ciclo desse processo de aprendizado. Então, ele orientou, supervisionou a realização pelo aluno, o aluno entregou o resultado, o produto daquela atividade, o professor corrigiu e, por fim, deu a impressão dele num feedback de como ele poderia, inclusive, incrementar, melhorar aquela atividade. E aí a gente percebe, Fernanda, que como isso tudo fica muito facilmente extraível, digamos assim, da plataforma, a poucos cliques, o professor consegue gerar um relatório dessas atividades que foram feitas. A coordenação do curso consegue gerar um histórico de todas as atividades da turma por aluno. Inclusive, ele consegue gerar esse nível de precisão para que os diagnósticos sejam feitos de maneira a possibilitar, inclusive, que ele analise um desempenho de um aluno que se mostra, por exemplo, sempre com avaliações baixas. O coordenador da sala dele entra na plataforma e pode fazer uma pesquisa e identificar. Deixa eu ver um feedback em relação ao aluno. Poxa, esse aluno aqui está mostrando índices baixos de aproveitamento. E aí, se antecipar naquela busca ativa, a plataforma contribuindo decisivamente para isso, para que ele faça o quê? Para que ele evite a questão da evasão. Então, a gente sabe que muitas das vezes um ambiente estático e monótono faz com que o aluno se desestimule. Quando ele vê essa interatividade que a plataforma possibilita, ele resgata o ânimo e o interesse participativo do aluno. Por outro lado, em tempo real, a coordenação consegue estar acompanhando esse nível de desempenho junto com os professores, se antecipando a esses processos que são fantasmas em relação às instituições de ensino. Então, a plataforma também, de certo modo, pode contribuir decisivamente para reduzir esses índices de evasão a partir do momento em que ele percebe um desempenho insatisfatório do aluno e que ele pode tentar corrigir com um acompanhamento mais próximo. E aí a gente percebe que, documentado nessa atividade de sala de aula, o professor consegue, é possível que ele faça esse acompanhamento e consiga olhar, deixa eu ver os alunos que já entregaram, já registro aqui a correção, já deixo o meu feedback, e o aluno também consegue enviar mensagens pelo chat para que possa tirar dúvidas com o professor. E tudo isso fica documentado, que é o mais interessante. Então, ele cria a atividade, o aluno pode lançar o questionamento, o professor responde e essa interatividade fica documentada. Ou seja, é uma evidência que sobeja aos olhos, em que a instituição consegue demonstrar de que forma vem desenvolvendo as suas atividades e envolvendo os alunos e professores nessa tarefa tão importante que é a atividade, né, acadêmica, que é a atividade de ensino. Então, basicamente, Fernanda, a gente consegue ver, o professor pode lançar a presença, faz toda a documentação, tudo por meio da plataforma, enriquecendo também, facilitando a sua vida, poupando tempo. A gente brinca dizendo que a Bonsai serve para isso, né? Para poupar tempo do professor para aquilo que de fato interessa, que é realmente a atividade de ensino, ensinar. Então, se ele não se preocupa com tantas atividades acessórias
e eles focam o seu atendimento, a sua orientação para o que ensina, de fato o que interessa que é o ensino, ele consegue render muito mais, e aí é um efeito cascata. O aluno aprende mais, o professor é mais bem avaliado, o curso cresce, então há toda uma engrenagem que funciona muito melhor quando tudo tende a seguir nesse patamar. Então, Eu posso fazer uma basicamente, pergunta, professor Gabriel? claro, claro, claro. É que a gente vai se empolgando, né, Nanda? E aí a coisa vai rendendo, a gente vai falando, mas pode falar. Não, eu queria saber sobre a questão dessa biblioteca de práticas, né? Porque o professor ele já conta com a biblioteca de práticas da própria Bonsai, mas ele também pode customizar essas atividades, pode criar suas. Eu acho que isso também seria um ponto interessante para você pautar. Excelente pergunta. Eu vou até clicar aqui, Nanda, para que você possa até acompanhar a gente falando isso em tempo real. Quando o professor chega na área principal, no dashboard inicial do sistema, ele vai ver aqui que na parte do acadêmico, cada banner desse diz respeito a uma área. Então, eu tenho uma área dos assistidos, que é a área referente ao núcleo de prática jurídica. Assistido é aquele cliente que a instituição atende, né, de forma gratuita, dando a sua contribuição para a sociedade no atendimento para as questões jurídicas, tá? De ações judiciais ou de consultas, orientações, mediações de conflito, tudo isso e eu vou mostrar daqui a pouquinho essa situação. Por outro lado, na parte acadêmica, que vai ser também trabalhada ali em atividades de sala de aula, também no núcleo de prática, mas em especial na sala de aula, nos plantões, ele consegue entrar nesse núcleo, digamos aqui, do acadêmico, que tem aqui biblioteca de atividades. Então ele pode clicar nessa biblioteca de atividades e aí carregar, a depender aqui, então ele pode ter as minhas atividades, então eu estou visualizando as atividades do professor, que ele pode ter sido fruto de uma criação do zero, como eu comentei antes, ou a partir de uma inspiração da Bonsai, ele pega aquela inspiração e customiza a sua prática, colocando um texto novo, uma estrutura do caso concreto, mas com elementos diferenciados, ou ele pode simplesmente replicar o modelo da Bonsai, entendendo que aquilo atende perfeitamente ao que ele se propõe. Então ele selecionou, veja que coisa simples, selecionou a atividade, eu vou botar aqui, elaboração de alegações finais. Deixa eu ver aqui. Decisão sobre a denúncia ou queixa. Clicou em replicar. Selecionou a turma. Clicou em salvar. Vai aparecer uma tela de cadastro. E ele pode dar o ok ali. Atualiza as informações. Lembra que conversamos sobre competência e habilidade. Na hora que ele vai clicar e criar a atividade, ele vai selecionar quais competências e habilidades, de acordo com as DCMs, aqui no caso do direito, são utilizadas e testadas, digamos assim, naquela atividade específica, e ele vai selecionar aquilo que de fato personaliza a atividade ou individualiza aquela atividade, e por fim, clicou em salvar e vai se ter ali a criação da atividade, e ele já vai poder, de forma rápida e automática, já ter a criação daquela atividade pronta na plataforma. Então, só clicar aqui e voltar para a turma, já mostra você que com poucos cliques, o professor já clicou aqui, já tem uma outra atividade que vai estar disponível, tá certo? Também eu alinhado devidamente, né, engravatado na atividade prática, tá certo? Foi outra prática de penal, não sou bobo nem nada, já cliquei aqui, já salvei a minha atividade. E aí tem todo um arsenal de informações em que os alunos vão poder acessar e fazer. Então, se o professor quiser colocar, por exemplo, ele quer aproveitar a estrutura dessa atividade, mas colocar um vídeo dele, que ele falou sobre aquele tema, ele sobe o vídeo dele, deve estar em uma plataforma como o Vimeo, como o YouTube, ele pode mudar alguma orientação, ele pode subir novos documentos, o caso concreto específico ele pode ter redigido e colocado. Então, o professor pode customizar, como eu falei, do zero, ou e aproveitar parte da atividade, toda a atividade, ou fazer uma atividade completamente diferente. Então, isso é uma coisa muito interessante, mas ele vai ter uma via de aplicação. Ele vai ver ali um modelo que ele pode seguir, e, modéstia à parte, procuramos fazer um modelo de excelência, onde a gente abarcasse, como eu comentei, todas as virtudes dos alunos e preferências cognitivas e de aprendizado. Então, e é isso nas áreas que a gente levantou aqui, de penal, administrativo, constitucional,
cível, né, trabalhista. A gente tem aí, estamos produzindo mais práticas para deixar à disposição dos nossos clientes. Então, o professor consegue pegar essa biblioteca de práticas para ser uma fonte de inspiração para as atividades. A gente brinca dizendo que o professor pode, no começo do semestre, olhar já sabendo no seu cronograma todas as atividades que ele vai desenvolver e planejar e já subir na plataforma todas elas. É bem verdade que, aluno curioso que ele poderia querer tentar entrar e acessar todas as atividades. E elas não vão estar disponíveis para acesso, embora ele consiga visualizar na linha de atividades que vão ser desenvolvidas, mas ele só vai conseguir acessar no momento que iniciar o período de vigência. Então, se não está disponível para o acesso ainda, não iniciou o prazo de fluência para ele acessar a atividade, ele não vai conseguir clicar e ler o que tem como disponível. Vai ver que tem 10 atividades para mim ao longo daquele semestre, daquele período, daquele bimestre. Mas eu não vou conseguir acessar por conta disso. Então, tudo isso também foi pensado na plataforma para facilitar a vida do professor, que pode se inspirar no final de semana, planejar todas as atividades, já subir tudo na plataforma e depois ir só ajustando. E o melhor, fazendo isso para uma turma, a gente sabe que às vezes o professor tem vida que não é fácil. Então ele tem ali 5, 6 turmas, 10 turmas, todas de uma temática ou de um bloco de temáticas. Ele pode pegar uma atividade, personalizar uma atividade ou copiá-la por completo, replicá-la por completo, e dali ele transferir para todas as turmas em um clique só. Então isso é uma coisa muito interessante, porque possibilita a atuação do professor, digamos assim, facilitando muito. Imagina ele ter que fazer isso manualmente, individualmente, não, ele consegue de forma automática realizar todo esse trabalho de difusão para todas as suas turmas das atividades que tem para o semestre. Então, isso é um diferencial muito interessante que a gente entende, que foi demandado por nossos clientes e que a gente aprimorou com muita riqueza para entregar essa melhor experiência, sempre com foco no usuário, né, o que fazer para trazer de melhor resultado para o nosso cliente. Mas antes de falar, né, antes de ir para o NPJ, né, para a atividade do NPJ, essa parte de registro, queria saber de você, então, se ficou alguma dúvida ou alguma questão que você queira especificamente comentar. Não, acho que era isso mesmo. E eu acho que isso ressalta cada vez mais, realmente, a preocupação que a Bonsai tem em atender realmente as demandas e a importância, eu acho que até do próprio convívio diário que vocês, do time da Bonsai, já têm, né, com a área acadêmica e entendem esses desafios que são do cotidiano mesmo docente, né? Então, perfeito. Podemos A seguir. gente fala, né? A gente fala brincando que a plataforma ela foi desenvolvida, né, com o cliente dentro, né? Porque quando a gente vê Caldas, que foi coordenador de um curso de direito, coordenador do núcleo de prática, que sabia das necessidades e ele trouxe toda a sua visão dentro disso, né? Ele saiu ali da parte compreendendo com todos os delineamentos a atividade e a prática acadêmica e trazendo isso para a sua experiência, para a plataforma ser produzida, não poderíamos ter um cliente melhor, sócio cliente melhor do que ele. E depois eu venho também com minha experiência em sala de aula para poder direcionar e acompanhar os professores, tanto na minha produção quanto na produção dos professores dessas atividades acadêmicas, para que pudesse ter ali, né, um produto de excelência para que melhor atendesse todos aqueles que fossem utilizar essa plataforma e a própria atividade em si. A outra situação agora, Fernanda, que eu trago que eu acho que é muito interessante, diz respeito, né, à questão já no núcleo de prática. Também a plataforma foi concebida com o propósito de trazer toda a possibilidade de registro e de lançamento das informações para a documentação precisa de todos os atores naquele processo. E aí, quando a gente fala de núcleo de prática jurídica, a gente fala do quê? De uma pessoa que procura a instituição de ensino superior da área do direito, mas isso também já é extensível para outras clínicas, como veterinária, como medicina, como odontologia, onde o registro da atividade ele pode ser documentado pela Bonsai, psicologia, né? E aí a gente expandiu nesse sistema, nesse processo, vendo que todos esses outros cursos que também precisam de prática e que têm a prática como a sua base, precisam de um sistema para registrar essas atividades. Então aí vem o Bonsai trazendo esse, digamos assim, guarda-chuva que permite que outras
áreas também sejam contempladas com uma documentação adequada das atividades que são realizadas, né? Um controle de salas, consultórios e por aí vai. Mas focando aqui no NPJ, o que a gente percebe, Fernanda? A gente criou num ambiente virtual a pasta do assistido. Ou seja, no momento em que um assistido procura uma instituição de ensino superior para, por exemplo, registrar uma ação de alimentos, uma ação de divórcio, uma ação possessória, ele vai buscar ali, ou uma ação trabalhista, a instituição para ter o seu direito protegido. Então, uma mãe que quer ali buscar do pai o pagamento da pensão alimentícia que ele não está fazendo. Ele vai procurar o bonsai, então ele vai procurar a instituição, melhor dizendo, e lá na instituição vai ser aberta uma pasta para documentar todas as informações relacionadas àquele assistido. Então vai ser preenchido um cadastro do assistido com todas as informações, e aí documentos que vão ser anexados nessa pasta de maneira virtual, a foto do assistido, a informação relacionada ao histórico dos fatos, tudo isso é documentado. E aí como é que a gente vê? Essa informação fica no ambiente de uma pasta virtual, onde qualquer aluno que esteja vinculado àquele atendimento, e aí o professor precisa fazer essa vinculação, Fernanda, isso é muito interessante, porque em tempos de LGPD, a gente tem que ter o cuidado com a informação. Então, o professor ou o advogado que trabalha no núcleo de prática, ele vai acessar todas as pastas. Porque às vezes um advogado não pôde ir, tem uma audiência para fazer, precisa acessar a pasta, então não haveria, a princípio, uma reserva de acesso, porque eles estão ali, é um grande escritório, o assistido, quando procura o núcleo de prática jurídica, vai assinar uma procuração de todos os advogados e professores que atuam ali, podem ter acesso à pasta dele, o caso dele, para melhor orientar, e os alunos, somente os alunos que estão vinculados ao atendimento, acessam aquela pasta. Então, eu já começo aí a organizar essa orientação do atendimento. Na sequência, já com a pasta criada e com as informações lançadas, o aluno ele vai poder ler alguns dados iniciais que estão registrados, como o nome do assistido, como quem é a parte contrária, a natureza daquela ação. E ele vai poder descer aqui, Fernanda, e entender quem são os responsáveis por aquele atendimento. Aí eu clico aqui e vai abrir uma informação documental das pessoas que são responsáveis por aquele atendimento. O aluno, o professor, o auxiliar administrativo, que também acompanha ali dentro do núcleo de prática, aquele papel importante. Ele pode acessar uma agenda para saber quais são os compromissos daquele assistido e das pessoas que vão orientá-lo, como o professor e o próprio aluno. Então ele vai estar ali já vivenciando uma realidade típica de um escritório de advocacia. Só que ele faz isso no ambiente acadêmico, já se preparando para o mercado de trabalho de forma qualificada. Além disso, é possível perceber também, Fernando, aqui a documentação relacionada a toda a tramitação interna daquele atendimento no núcleo de prática. E isso é fantástico. Isso acontece por meio dos cartões. Aqui em cima, a movimentação processual. Isso aqui é uma pasta simulada que dá a entender que já houve uma movimentação dentro do tribunal, dentro do juiz, ali do judiciário, daquele caso. Mas aqui embaixo já é a movimentação dentro do núcleo de prática. Então, quando se clica, novos registros são lançados. Eu tenho o prazo que foi aberto aquele cartão para o atendimento acontecer, quem criou o cartão, a sua data de criação, data de encerramento, e o chat que eu falei, onde o aluno pode registrar informações e enviar para o professor, e o professor responde ao aluno, e tudo isso fica documentado. Então, aqui, como o perfil de coordenador bonsai, eu lancei informação. O aluno vinculado àquele cartão lança uma dúvida, professor, qual é o valor da causa nas ações de alimentos, por exemplo? Sabe que são 12 vezes o valor da prestação mensal. E aí ele coloca aquela informação, registra aquele fato, encaminha aquele dado. E o professor pode responder. E tudo isso fica documentado. Tudo isso fica evidenciado. Ele pode juntar documentos, ele pode fazer as orientações aqui também, pode dar uma deixa de como o aluno realizar o atendimento e depois o aluno vai lá e faz o atendimento, documenta tudo de forma digital, imprime o documento com o padrão da instituição, com o padrão do bonsai, colhe a assinatura do assistido, por exemplo, e tudo isso
é feita uma anexação, uma juntada aqui também na pasta do assistido. Então perceba que toda a movimentação que vai acontecer dentro do núcleo de prática, de cada passagem do assistido, desde o momento em que ele chega e é cadastrado, até o momento final do julgamento da sua ação, todas essas informações ficam documentadas. Todos os atendimentos que foram feitos, todas as pessoas que atenderam aquele assistido, o que foi proposto para aquele assistido, se foi uma conciliação e a ata da sessão de conciliação é juntada, se é feita uma mediação, se é feita uma propositura de ação e a peça vai estar juntada, o protocolo da justiça vai estar juntado e a movimentação na seara judicial que o aluno já consegue perceber, já sentir aquele gostinho de estar dentro da realidade da advocacia. Poxa, eu consigo entrar com ação, aqui está a publicação que saiu no judiciário. Então saiu ali a publicação, por exemplo, para que o advogado, seja o professor como o aluno, participem da audiência. Então vem uma intimação. O sistema registra isso também e o professor pode acompanhar. E depois ele pega a pasta do assistido e de forma rápida, em um clique, mostra toda a movimentação que aconteceu. Por exemplo, aqui, a gente consegue verificar no acompanhamento a parte de evidência. Deixa eu verificar aqui. Um instante. Né? Travou aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu compartilhar aqui. Pois eu não, pode acredito perguntar. que quando vocês fazem a demonstração para as instituições, que muitas delas acabam fazendo esses registros de outras formas, né, não triviais assim, não fáceis. Com certeza, com certeza. Eles ficam muito impressionados, não é? Na verdade, isso é um grande diferencial, em especial na atividade prática de uma forma geral, seja no NPJ, seja em outras clínicas, de como é possível, principalmente aí seria, por exemplo, para uma área de saúde, o prontuário, né, do paciente, onde todas as informações são documentadas, aqui da área de saúde, a pasta da área do direito, a pasta do assistido, onde ele consegue evidenciar, por exemplo, que houve uma audiência, um termo de audiência, uma intimação, né, e tudo isso é muito enriquecedor, porque ele reproduz a prática, na prática mesmo, ele está ali aprendendo, né, o professor orientando, e ele transformando-se num defensor ou num advogado postulante, em que a experiência da advocacia ela é vibrante e muito próxima. Então, o aluno ele vai experienciar a atividade prática como ela de fato acontece, só que totalmente estruturada, totalmente organizada. Então, ele consegue ter uma noção muito próxima da realidade, porque ali, na verdade, é a realidade. Embora, e inclusive o seguinte, que é uma coisa que é interessante também, Fernanda, tudo isso que eu estou falando pode acontecer de forma simulada. Esse assistido aqui, que eu mostrei para vocês, deixa eu continuar compartilhando a tela, eu precisei sair, travou o compartilhamento, eu vou voltar aqui. Esse, ele está carregando. Esse assistido, né? Antônio Carlos de Alcunha Dedos Leves, né? Foi um assistido simulado que a gente criou. Toda essa pasta, com todas as informações, são de dados simulados. Então, tanto o professor pode trabalhar a prática simulada quanto a prática real. Mas tem uma infinidade de outras pastas de assistidos reais das próprias instituições, onde os dados são migrados e a gente cria a pasta e oferece essa documentação precisa e esse registro dessas evidências de forma muito fácil, para que todos possam acompanhar, seja o aluno, seja o assistente administrativo, seja o professor, a coordenação ou a direção superior do curso. Então, você se encontra, se depara com uma situação dessa, como, por exemplo, aqui, uma decisão do juiz que recebe a denúncia. Então, isso pinga na justiça e vem para cá, é publicado na justiça, respinga no sistema que a gente puxa essa informação, e aí você vai ter os dados, a movimentação, o horário, a localização, a descrição daquela peça e o próprio texto da peça. Então, o aluno pode ter participado com o professor de uma audiência e ele juntar isso aqui, a ata de audiência. Então, comprovando que, inclusive, aquela prática que se exige lá no final do curso do estágio já está tudo documentado, porque o sistema também faz o controle de estágios externos. A gente consegue trazer isso com muita eficiência para as instituições.
Então, a gente consegue apresentar esse resultado. E, além disso, a gente tem aqui, como eu ia falando, o protocolo, né? Então, toda a movimentação, toda a parte de atendimento, todos os cartões que são criados, ó, toda a movimentação fica devidamente registrada. Então, o aluno consegue acessar, o professor consegue acessar. Se houve os documentos que foram juntados, ele tem documentos pessoais. Outra coisa que é interessante, a plataforma ela faz uma replicagem. Então, um assistido, por exemplo, que não é incomum, quando ele é muito bem atendido numa instituição de ensino por meio do seu núcleo de práticas, ele vai lá entrar com ação de alimentos para o seu filho. Depois, ele resolve entrar com ação de cobrança, ele volta para a faculdade. Pô, não há necessidade de se criar tudo do início, replica-se a pasta com todos os documentos pessoais. Então, ele só precisa ir uma vez no núcleo de prática. Mas aí tem documentos que são específicos de cada ação judicial. Nesse caso, os documentos daquela demanda vão ter uma anexação que vai ter que acontecer, né, para instruir aquele procedimento. Mas, tirando isso, a gente consegue demonstrar toda essa informação. Então, de forma muito rápida, Fernanda, eu quis trazer para você aqui, com essa ideia de bonsai na prática, um pouco especificamente dos registros e anotações que são possíveis serem feitos dentro da atividade, seja na atividade de sala de aula, seja no atendimento, a comunicação que acontece entre professor e aluno por meio do chat, o feedback que o professor pode dar, tá certo? Por meio ali também do campo de feedback, e aí você tem a possibilidade de uma avaliação acontecer em um sistema integral, ou seja, desde o processo de orientação, supervisão, avaliação e feedback, e o aluno percebe que ele engaja na atividade, retoma às vezes aquele curso, né? Deixa desaparecer o desânimo, que às vezes a gente sabe, num contexto é muito teórico, uma matéria muito teórica, muito densa, ele vai para uma parte prática e ele consegue fazer isso. E aí eu já digo para você que a ferramenta ela é tão versátil que ela possibilita que mesmo nas atividades, nas matérias dogmáticas, digamos assim, teóricas, o professor pode realizar atividades práticas. A gente sabe, Fernanda, que os cursos que têm melhor avaliação no ENAD, melhor desempenho em relação ao direito nos exames de ordem, são aqueles que trazem a prática acadêmica desde o início do curso. Então, um professor que vai falar sobre teoria do direito, um professor que vai falar sobre direito constitucional 1, que são matérias iniciais, penal 1, que é minha praia, que são matérias muito teóricas, ainda assim, usando a bonsai, ele consegue dar um viés prático, mesmo que seja para fazer um resumo, mesmo que seja para fazer uma resenha, ele consegue usar a atividade na plataforma para fazer essa interação. E aí o aluno começa, desde o início do curso, a entender o que é um viés mais prático e a interagir com esse sistema de informática, com essa plataforma que tem essa versatilidade. E tudo isso traz o que como respaldo? Engajamento, aproximação, o controle por parte da gestão e do próprio professor, um acompanhamento também mais perto do próprio aluno, e isso também impacta negativamente na evasão ou positivamente na permanência, que é isso que, na verdade, a gente busca fazer, né? Trazer resultados que são reflexos, não são diretos, assim, eu digo que é um efeito colateral positivo. A ideia não era ali que o objetivo específico fosse esse, mas isso surtiu como um efeito colateral muito positivo do professor poder ter um acompanhamento mais perto do aluno, o coordenador também mais perto do seu corpo de professores, e tudo isso numa orquestração para que haja o foco principal, é uma atividade de excelência, um ensino de excelência, e a Bonsai contribuindo para isso com muito primor, muita qualidade e muita vontade, né? Então, é o que a gente procura, né, fazer dessa forma. Eu acho que a sua apresentação ela realmente foi bem pragmática e bem direta realmente, né, no que a gente propõe a fazer aqui nessa série que é o Bonsai na Prática. Mas eu acho que a gente vai precisar de algumas outras sessões para vocês explicarem
um pouquinho mais sobre realmente toda essa parte de controle, né, dos registros e tal, porque eu acho que isso também interessa muito quem está acompanhando a gente. Mas, professor Gabriel, queria agradecer muito essa temporada nossa aí. Eu acho que cada vez mais eu aprendo mais sobre o curso de Direito, sobre as possibilidades que vocês da Bonsai, com a tecnologia que vocês têm investido tanto, têm ampliado, e não só para as atividades práticas da Bonsai, mas para das outras áreas também, muito por demanda das próprias instituições. E eu acredito que as nossas próximas edições também vão trazer muitas novidades. Então, agradeço e vamos seguir para as próximas. Eu agradeço a oportunidade, Fernando, de estarmos mais uma vez aqui nesse bate-papo, falando, né, sobre a plataforma, de que forma a gente pensa em revolucionar e continuar revolucionando o mercado do ensino superior no Brasil. A gente nasceu, né, como uma startup, como uma empresa ali focada inicialmente na área do direito, já expandimos, né, para outras áreas, para o marco regulatório, para a parte de extensão, para a questão não só aprisionado ali no ensino presencial, mas focado também de que forma a gente pode contribuir para uma educação de fato de qualidade, um ensino superior de qualidade. E a plataforma vem para trazer essa motivação, né? A Bonsai vem para poder contribuir de forma a trazer soluções. Então, quando o Caldas, né, eu sempre preciso dizer isso, quando o Caldas veio para pensar o modelo de como a plataforma pode fazer uma revolução, ele trouxe as suas próprias dores enquanto coordenador, ele trouxe as suas angústias, né, enquanto gestor de um curso, enquanto professor do curso, ele sabia as deficiências que existiam nesse controle e pôde contribuir de fato para uma plataforma que dá essa contribuição de acompanhamento muito próximo. Então, a gente vamos buscar e sempre continuar fazendo isso, como você falou. Muitas das vezes, nós aprimoramos o serviço a partir de demandas que vêm dos nossos clientes. Então, eles trazem essa informação, eles propõem também situações, tudo isso é muito bem acolhido. O time, a gente em reuniões constantes, em debates constantes, a gente tenta sempre buscar focar na experiência do nosso cliente, como ele pode ter a sua vida mais facilitada com a criação de um botão que facilita um acesso, com a importação de um dado ou a geração de um relatório. Então, de que forma a gente consegue construir soluções que são de fato eficientes? Então, eu agradeço mais essa oportunidade. A gente vai ter, inclusive, oportunidades seguintes, Fernanda, de estar trabalhando aspectos específicos, onde a gente vai seguir com essa bonsai na prática, mostrando, de fato, né, qual é a solução do dia hoje. Então, vamos marcar um compromisso de forma rápida, o que a plataforma possibilita? E aí a gente vai trazendo isso e fazendo aí com que seu público, né, muito qualificado, receba essa informação e esteja também nos dando esse feedback. Quem sabe a gente não lança enquetes, né, do que vocês querem saber, e aí a gente faz conteúdos aí baseados nessas curiosidades também, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade e seguimos aí no Bonsai, né? Simplifica com Bonsai à disposição sempre, tá? Tá bom, professor. Então, até mais. Forte abraço e até lá.